Senhoras e senhores, muito bom dia. Nós, através aqui da vereadora Ana e alguns outros colegas vereadores, nós solicitamos a reunião com representantes da Anatel para tratar de alguns assuntos pertinentes a várias reclamações aí de usuários e de munícipes aqui com que diz respeito ao trabalho dessa empresa aqui na cidade de Arujá. Eu quero, agora, melhor pedir para esse nosso amigo ficar junto com o padre lá na tribuna, né? Não, eles vão ficar aqui para compor a mesa. Fala aquele senhor que é nosso amigo que assiste as sessões sempre. Para o senhor ficar na tribuna conosco aqui, pode abrir, hein? Aqui junto com o padre, que vai completar 6 anos, né, padre? Nós vamos estar lá dia 29, hein? Ana, eu quero solicitar que você faça parte da mesa aqui ao meu lado, que eu vou passar aqui a presidência dos trabalhos para você, daqui a alguns 2 minutos. Eu quero que você sente ao meu lado, depois você vai sentar aqui. Eu quero chamar aqui o seu José Humberto Serzuti, é isso? Senhor José, por gentileza, eu gostaria que o senhor ocupasse esse lugar aqui à minha direita. Do lado esquerdo, ok, aqui ao lado... Ok, ao lado direito, beleza, ao lado esquerdo, né? E o seu Eduardo Hiroshi Murakami. Por favor, então, fique aqui à minha esquerda, à minha direita, especialista em regulação. E o seu José Humberto, especialista em regulação também da Anatel. Quero agradecer aqui a presença do padre, desta pessoa, como é que chama ele? Não, e o Sr. Alberto, que sempre nos prestigia aqui assistindo às sessões ordinárias. Eu quero fazer a abertura desta importante reunião, agradecer demais aqui a intenção das pessoas envolvidas com a Anatel de fazer os esclarecimentos necessários aqui. Eu vou pedir para a Ana assumir a presidência desses trabalhos, porque eu estou com outros compromissos dentro da própria casa e, naturalmente, durante o decorrer dessa reunião, a gente vai estar aqui junto também, mas eu vou pedir para a Ana, aí, por gentileza, me substituir aqui, Ana. Você que tem trabalhado bastante para que essas pessoas que nos procuram aqui tenham as respostas que eles precisam no que diz respeito à comunicação. Meu muito obrigado e um bom dia, e essa reunião vai ser de extrema importância para nós. Muito obrigado a vocês. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, né, daremos início aqui a esses trabalhos. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores José Humberto Sverzuti, especialista em regulação da Anatel. Por favor, ocupe aqui este lugar. Agradecer também ao seu Eduardo Hiroshi Murakami, que é especialista em regulação também da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E também gostaria de estar aqui agradecendo a presença do senhor Valdir, que é assessor do vereador Rafael Laranjeira. Agradecer aqui a imprensa na pessoa do Renan, é a assessoria aqui de imprensa da Câmara. Agradecer também ao padre Clériston Silva, que é o padre responsável pelo Santuário Jesus Amoroso, e ao do seu Alberto José Maria Pereira, que sempre também nos prestigia, como o presidente dessa casa falou, aqui durante as sessões ordinárias, que normalmente são realizadas às quartas-feiras, às 14 horas. A Lei 8.987, de 13/2/95, em seu artigo 1º, em seu parágrafo 1º, artigo 6º, capítulo 2 do serviço adequado, determina, parágrafo 1º, as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal,
Por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Porém, ocorre que a mesma não está sendo cumprida, pois observamos que as operadoras não investem em áreas pouco lucrativas e oferecem serviços de baixa qualidade ao preço de boa qualidade, causando sérios transtornos e prejuízos, pois os muitos moradores, até mesmo de área rural, dependem de telecomunicações para a realização de seus trabalhos. As medidas se fazem necessárias em caráter de urgência, pois já caberiam medidas judiciais para este assunto. Por esses motivos, eu protocolei a moção 124 de 2019, apelando à Anatel para que essa reunião acontecesse. Eu quero aqui agradecer a presença dos senhores e também dos presentes, e nesse momento eu já vou conceder a palavra, Antes, porém, eu vou estar lendo aqui um e-mail que chegou da senhora Daniela Vieira. Meu nome é Daniela, sou residente do bairro dos Fontes, em Arujá, área rural, próximo ao centro industrial, e sempre há problemas de internet e não funcionamento de telefone fixo. Final de 2018, ficamos 15 dias sem internet e telefone fixo. Todos os dias ligávamos para que resolvessem essa situação, e todos os dias nos diziam que resolveriam o problema em 24 horas, e assim foram-se 15 dias. Vira e mexe, acontece algum problema. O operador é Vivo, residencial 4653-1664, está no nome de minha irmã, Roseli Fátima de Oliveira Vieira. Desde já agradeço. Nós temos também aqui um resumo, que foi consolidado por moradores através da pessoa do seu Alberto aqui presente. Consolidação dos problemas com telefonia enfrentados pelos moradores do Parque Maringá. Que aí a gente fala Parque Maringá, mas como eu falei lá, abrange 9 bairros e todos têm o mesmo problema, porque as características são praticamente as mesmas, que depois somente os senhores é que poderão estar elucidando melhor. Parque Maringá, bairro localizado no perímetro urbano e a 4 quilômetros do centro de Arujá, de carro, e 3 quilômetros em linha reta. Atendimento de telefonia fixo, feito exclusivamente pela Telefônica Vivo. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer e registrar aqui e pedir que ocupe seu lugar o professor Edival. Pode ficar aqui à mesa, professor? Tá bom. Atendimento de telefonia fixo feito exclusivamente pela Telefônica Vivo. Último plano de expansão telefone convencional conhecido feito em janeiro de 1995. Internet Speed desde 2005, velocidade máxima até hoje 2 megabytes nominal, mas que raramente cumpre o contratado. Telefonia móvel da Vivo e outras operadoras com desempenho sofrível, com sinal instável permanente. Hoje não há terminais de telefonia convencional disponíveis na Telefônica Vivo e o Speed não atende a todos os terminais. Em relação a preços, pagamos pelos 2 megas o valor de 50 megas no centro da cidade. Esse atraso na tecnologia de telefonia traz prejuízos a moradores e empresas do bairro. A falta de internet com bom desempenho é a principal restrição para que pessoas e empresas mudem para o bairro. Então, é isso, como eu havia dito, a característica é praticamente a mesma em vários pontos. Então, as pessoas, hoje em dia, elas trabalham como profissionais autônomos e trabalham muitas vezes em suas residências. E elas sofrem prejuízos com isso. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. E tem alguns telefones fixos também que não funcionam, e a queixa principal é que muitas vezes ficam dias com ruídos, com problemas, enfim. Por esse fato aqui, nesse momento, eu concedo a palavra inicialmente ao senhor José Humberto Isverzuti,
para fazer as suas considerações, né? Lembrando que são 15 minutos, podendo ser prorrogável por mais 5 a tua explanação. E desde já, muito obrigada. Oi, alô, bom dia a todos. Tem como disponibilizar a apresentação projetada? Tem? Sim, por favor, né, a apresentação nesse momento, Carol. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a presença do nosso secretário de Segurança Pública, doutor Carlos Vissec. Por favor, sinta-se à vontade. Ocupe aqui seu lugar, aqui à mesa. Ele deu uma saída daqui. Então, a Anatel, ela... Se o senhor se sentir mais à vontade... Não, dá para olhar, tranquilo. Quer que eu vou lá? Tranquilo. Não, tanto faz aí. O que for melhor para o senhor. Sim, por favor. Só isso? Bem? Então, a Anatel realmente está preocupada com o problema de infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Tá? Em 2018, ou seja, o ano passado, ela começou o desenvolvimento do Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações, chamado de PERT. E nós temos aí até um número de processo. Esse número de processo ele é público, né? A gente consegue aí através do sistema sei.anatel.gov.br buscar informações acerca desse plano estratégico. Próximo slide, por favor. Então, a base jurídica da Lei Geral de Telecomunicações, chamada de LGT, no seu artigo 22, ela diz o seguinte, compete ao Conselho Diretor propor estabelecimento e alteração de políticas governamentais de telecomunicações. Tá? Aprovar o plano estrutural de rede de telecomunicações na forma em que dispuser o regimento interno da Anatel. Ou seja, essa lei é uma lei complementar, aí, no caso, à Constituição Federal, né? A gente chama que é a lei da Anatel, está correto, mas é a lei do setor de telecomunicações. E baseado nessa base jurídica, a Anatel ela começou a trabalhar com esse plano estratégico. E é importante entender que a função da Anatel é propor. Há muita confusão, dizendo que a Anatel formula a política pública. A Anatel não tem, legalmente, esse dever. Quem formula a política pública é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, chamado MCTIC, que é vinculado à Presidência da República. Mas a Anatel, ela propõe. Agora, o que ela propõe pode ou não ser seguido. Então, é importante entender. Porque a agência reguladora, ela não tem função de política pública. Nenhuma agência reguladora. Ela propõe, regulamenta, regula e fiscaliza. Perfeito? Então, é bom entender essa separação. O próximo. Então, o que a Anatel fez? Ela realizou um diagnóstico da situação atual da banda larga no Brasil. Ela fez esse estudo. Ela vem fazendo isso ao longo de anos. Né? Ela também quer obter uma clara visão das lacunas de atendimento e infraestrutura que impactam a expansão da banda larga no Brasil. Identificar áreas com baixa viabilidade econômica. Né? Propor projetos que estimulem a construção de infraestrutura necessária para a expansão da banda larga. Propor a elaboração de um plano nacional, veja bem, propor a elaboração de um plano nacional que fomente a ampliação do acesso aos serviços de banda larga. E por fim, apontar fontes de financiamento para que isso aconteça. Tudo isso aí é uma proposição. O projeto, para ele ter sucesso, ele depende da União, do governo federal, no caso, e da sociedade civil organizada,
para que cobre os nossos políticos a executar. Entendeu? Porque a Anatel, ela não vai cobrar o governo federal, não tem isso. Ela vai executar o que o governo federal determinar e vai fiscalizar. Aqui nós estamos diante de 2 fiscais de telecomunicações. Tá? Próximo. Então, esse plano, ele foi para consulta pública por 30 dias, onde que todos os cidadãos podem contribuir. Infelizmente, isso não é um hábito nosso, do brasileiro. Toda a regulamentação de todos os setores ficam em consulta pública para colaboração. Infelizmente, quem colabora? As prestadoras e os grandes escritórios de direito, as grandes empresas prestadoras. A sociedade organizada dificilmente trabalha. A gente tem muita contribuição do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, alguma coisa do PROCON, mas ainda é muito incipiente. Então, o que é uma consulta pública? É um momento que nós temos para alterar uma regulamentação que ainda vai ser publicada. Tá certo? Então, a participação da sociedade é muito importante. Tá bom? Pode ir para o próximo. Então, esse PERT, ele segue as diretrizes da Anatel, não vou entrar muito em detalhes, eu quero ir para o próximo, só para vocês entenderem o que a Anatel já fez. Ela fez um diagnóstico de infraestrutura. É sabido que nós temos problemas de cobertura no país. Isso é sabido. Nós temos aí em torno de 53% de áreas que são cobertas, tem área rural que não foi coberta. A Anatel tentou fazer isso, o Eduardo vai entrar em detalhes, eu não quero avançar na apresentação dele. Mas a gente tem algumas travas legais que nos impedem de exigir determinadas situações. Tá? Eu vou tentar clarificar isso para vocês um pouquinho mais adiante. Tá? O que a Anatel está querendo não é trabalhar com telefonia mais. Telefonia, seja ela fixa ou móvel, é um serviço em desuso. Ano após ano, ele está morrendo. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês. Telefonia, ninguém quer telefone fixo, todo mundo quer internet, banda larga em casa, correto? No celular, todo mundo quer WhatsApp, correto? Quer Facebook, quer Twitter, quer Instagram, não é isso? Isso é internet. A gente usa a voz? Usa no WhatsApp. Dificilmente usa a voz no padrão antigo, que a gente chama de circuito comutado, ou seja, é ligação ponto a ponto, onde que da origem até o destino a gente tem que traçar um caminho. E esse caminho tem que estar fixo. Por isso que ele vem em telefonia fixa. A internet não trabalha com caminho fixo. Isso não existe nas tecnologias de comutação de dados. Ou seja, já estou fazendo uma introdução para vocês, a nossa regulamentação que nós temos hoje é uma regulamentação de 97, 98, principalmente a concessão, que é um ponto que a gente já vinha conversando. O que a Vivo tem no estado de São Paulo é uma concessão de telefonia fixa. Ela não teve uma concessão de banda larga. Porque em 1997, 98, quando essas leis existiam, a internet era por linha discada. Circuito discado, circuito de telefonia fixa, velocidade média de 66 kilobits por segundo. É isso que nós tínhamos. Então, a concessão ela foi baseada nesse tipo de serviço. Não existia banda larga. E nem celular. O celular que nós tínhamos era celular para voz. Não tinha dados em celular em 98. Correto? Então, é aí que eu já falo para vocês, a primeira trava que nós temos com relação à internet na concessão. Ela não tem obrigação de levar a internet na concessão.
Isso no contrato que ela assinou, que foi sendo renovado a cada 5, 10 anos. E nessas renovações, a Anatel começou a introduzir na concessão alguns dispositivos para melhorar e levar a internet. Então, por exemplo, o que a Anatel fez ao longo desses anos? Ela trocou telefone público por internet nas escolas. Mas foi uma troca, porque a lei não exigia isso. Então, ela entrou em acordo com os prestadores e falou o seguinte, em vez de instalar tupi a cada 50 metros, 100 metros, eu não lembro o número exato, você vai me pôr internet nas escolas. Então, eu vou trocar uma obrigação de telefone público por internet nas escolas. Isso foi feito. Isso foi assinado numa renovação contratual, que é a cada 10 anos, se não me engano, tem essa renovação. Mas a obrigação dela é telefone público, não é internet. Então, a Anatel está tentando resolver os problemas, eu vou falar o que ela vai tentar fazer no próximo. Pode mudar o slide. Olha a situação que nós temos aí. Nós temos 2.345 municípios sem fibra ótica no Brasil. Quantos municípios o Brasil tem? 5.900 e pouco. Então, a gente está falando aí algo em torno de 40%, 35% sem fibra. Está aí, é o diagnóstico que a Anatel levantou. Tá certo? Só que esses 75% dos municípios têm fibra ótica. Infelizmente, no Brasil, há uma concentração populacional. E aí nós vamos atender 95% da população. Então, há uma diferença entre o município, ou seja, a maioria da população reside em cidades grandes e médias. Só a Grande São Paulo tem mais de 25 milhões de habitantes, ou seja, metade do estado de São Paulo está localizado numa macro-região, metade quase. Então, nós temos problema de município no estado de São Paulo sem fibra ótica? Sim. Em Minas Gerais tem muito, e aí não tem como, né? Na região norte e nordeste, a coisa se agrava. Se em São Paulo a gente já está tendo problema, o caso de Arujá, tem outros municípios, a hora que você vai na região amazônica, em alguma parte do Nordeste, no Agreste lá, piora. Então, há um problema sim. A Anatel já levantou isso. Então, o que ela quer em 2022? Atender aquelas áreas que não têm cobertura nenhuma, com fibra ou através de rádios IP, que é o Internet Protocol, ou o protocolo da internet, que é uma forma também de fazer chegar a internet através de rádio. É uma solução muito boa. E há uma solução que está em estudo aí também, de para regiões muito difíceis, onde não tem como fazer chegar o rádio e a fibra, de levar satélite. Já há soluções de banda larga via satélite em mais de 100 municípios no Brasil, com velocidades razoáveis, através de uma nova tecnologia de satélite aí. Então, é possível, principalmente na região amazônica, né, onde que é impossível, aí, no caso, de chegar a infraestrutura cabeada ou rádio. Porque onde há um rádio, tem que ter um cabo em algum lugar, ou transmitir essa informação via satélite. Tá? Então, existem esses estudos, e essa solução de internet via satélite, com velocidades aí de 20, em torno de 10 a 20 megabits por segundo já é possível. Tá? Próximo. Nós temos aí as lacunas, nós temos aí 2.012 distritos que não são sedes, provavelmente é o caso da situação de vocês, que não tem nem ERB. Certo? Não tem ERB. Geralmente, por que no distrito do município não tem ERB? Porque a regulamentação da Anatel é prover a cobertura do município sede. Então, a prestadora ela não tem obrigação de cobrir a área rural. Nós vamos ver um projeto que o Eduardo vai falar, não tem obrigação. E o distrito também não tem obrigação. E aí vem um problema. Por quê? O serviço móvel pessoal, que é a telefonia móvel que a gente conhece,
ela não é concessão, ela é uma autorização. E a autorização não tem obrigação de universalizar o serviço. O que a Anatel fez dos editais de 2007 em diante? Ela colocou uma obrigação na autorização. É uma inovação que a Anatel fez, e até uma inovação grande aí. Então, o Eduardo vai dar alguns detalhes para vocês. Foi uma forma que a Anatel encontrou de levar a telefonia móvel para locais onde que a autorizatária não teria obrigação de fazer. Porque a autorizada não tem obrigação de universalizar serviço. Quem tem obrigação de universalizar serviço é a concessão. Por isso, se tem área sem telefone, aí tem que reclamar, porque a concessão é obrigada a levar telefone. Telefone, não internet. Tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais. Um pouquinho adiante. Pode avançar um pouco mais. Tá? Quais são os projetos que a Anatel está propondo? Ampliar a rede de transporte, ou seja, fibra ótica para municípios que ainda não dispõem dessa infraestrutura. E radioenlace, que a gente chama de rádio ponto a ponto ou rádio IP, para os municípios sem viabilidade econômica para ter fibra. Essa é a proposição da Anatel, que está no PERT, nesse plano de infraestrutura. Ela quer expandir também as redes de acesso do SMP, que é a telefonia, levando tecnologia 3G ou superior para essas localidades. Para onde? Para todos os distritos sedes, onde você vai cobrir aí a área suburbana e parte da área rural. Tá? E levar a cabo, seja ele fibra, ou outras tecnologias, que é a HFC, a tecnologia que a gente chama de híbrida, que ela é parte fibra e parte cabo. Que basicamente quem usa HFC, me perdoe, eu vou ter que citar o nome de uma empresa aqui, não é o usual, que é a NET, senão vocês não vão se lembrar. A NET usa esse tipo de tecnologia. Tá? A concorrente dela, a Vivo Fibra, usa fibra. Ou modem ADSL, que é o famoso serviço aí chamado Speed, que no Speed ele usa a rede de telefonia fixa para transportar a internet. Só que a velocidade ela é limitada a no máximo 10 megabits por segundo. Quanto mais distante está da central, menor é a velocidade. Por isso que ela atinge aí, em algumas localidades 512 kilobits por segundo, 1 megabits por segundo, 2 megabits por segundo. Por quê? Porque a tecnologia ela tem uma limitação de transporte. Ela não foi feita, o cabeamento, que a gente chama de par metálico, que é o cabeamento da telefonia fixa, ele não foi feito aí para transportar a internet. Aí tem essa tecnologia que eu chamo de paliativo, que é o produto Speed, que consegue levar a internet, mas aí com velocidades aí, dependendo da distância, baixas. Tá? E também fazer a implantação de redes públicas essenciais aí, para atender escolas, segurança pública, prefeituras, câmara. Tá bom? Próximo. E como que a gente vai financiar tudo isso? O que a Anatel está propondo? Revisão do modelo de concessão. Está aí uma pergunta que me fizeram antes. Como é que a gente vai resolver isso aí? Então, ela quer propor o modelo, rever o modelo. PGMU é o Plano Geral de Metas de Universalização, que é para telefonia fixa. Então, quando ela coloca aí, o que ela quer pegar? Ela quer pegar o saldo de instalar telefone público, que ninguém usa mais, e pegar o saldo de levar telefone e trocar por internet, por banda larga. É isso aí que ele está falando. Entendeu? Porque a concessão, como eu vou repetir, é para telefonia fixa. Ela não foi pensada em internet na época. Tá? Ela quer também pegar as multas, que são bilhões de reais de multa, e fazer um termo de ajustamento de conduta, chamado TAC, e pegar esse dinheiro e investir em fibra. Ou seja, quem tem multa, troca a multa por investimento em fibra.
Tá certo? Entendeu? Então, isso é uma segunda forma. Isso já está em andamento. Venda e renovação de radiofrequência. Nós vamos ver aí que tem outros casos até de pegar a radiofrequência de volta. O Eduardo vai falar um pouco disso. Desonerações tributárias. O serviço de telecomunicações hoje no Brasil, não sei se vocês têm essa informação, 40, em média, depende do estado, tá? 45% do preço que pagamos é imposto. 45% é imposto. Vamos lá? ICMS, no estado de São Paulo é 25%. Tem estado que é 35%. Rondônia. Rio de Janeiro é 30% ICMS. Caro. Temos ISS, tem PIS, tem COFINS, e aí vai. Somando tudo isso, pegando o caso de Rondônia, que é onde se tem o maior imposto, nós vamos chegar a 45% do valor da fatura é imposto. E tem imposto da Anatel? Tem dois. 1% de FUST e 0,5% de Funditel. FUST é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Se vocês pegarem conta telefônica e olhar lá no rodapé dela, lá, vocês vão ver lá 1% de FUST. O que é o FUST? É um fundo criado na concessão para levar telefonia fixa e telefone público para o Brasil inteiro. A gente chama de universalizar o serviço. Tá certo? Tá ok? Eu vou falar um pouquinho mais adiante. E o Funditel é para financiar pesquisa e desenvolvimento de telecomunicações no Brasil. Também é muito útil aí para as empresas, centro de pesquisas e principalmente institutos e universidades brasileiras. Elas usam muito o Funditel. Vocês vão ver no rodapé da conta que tem lá também 0,5%. Esses dois, o FUST e o Funditel, eles são administrados pela Anatel. A Anatel que administra o fundo. Tá? E nós temos os investimentos públicos, que é usar o FUST. Quanto que o FUST tem? Cálculos aproximados, que ninguém sabe quanto tem lá. A gente está falando algo em torno entre 20 e 30 bilhões de reais que estão parados lá. Segundo a gente ouve falar, né, diz que esse dinheiro já sumiu. Mas ele está lá no fundo. Então, um dia ele pode ser usado. A Anatel quer que se use esse fundo para ajudar a levar a internet e ERB para os municípios. Tá bom? Para o próximo, acho que tem uns detalhes importantes. Pode próximo slide. Pode pular a conclusão. Aí nós temos o que a Procuradoria, que é o órgão jurídico da Anatel, fez. Ela estudou tudo isso e colocou o seguinte, ó. Desde sua aplicação, da sua criação, desculpem, a aplicação do recurso do FUST não tem sido contingenciado por priorização de política fiscal e por falta de articulação entre os agentes públicos. Ou seja, o FUST está onde? Está no buraco do Tesouro Nacional. Ele está dizendo é isso aí. Raramente o FUST é usado. Primeiro, por falta de projeto, e segundo, que o dinheiro foi para outro lugar. Foi para a saúde, para a educação, e é verdade. Está escrito aí. E aí é o jurídico, agora presta atenção. Há entendimento majoritário, então, com base nos pareceres do Tribunal de Contas da União, de que o ordenamento jurídico vigente, a LGT e a Lei 9998/2000, que é a lei do FUST, é importante vocês terem a ideia, restringe a sua aplicação dele, ou seja, hoje apenas ao STFC. A lei do FUST atual não dá para usar o dinheiro em banda larga. É isso que ele está dizendo aí. Isso é análise jurídica. Tem que mexer na lei do FUST. Próximo slide. Em resumo, ou seja, o que nós queremos fazer aí, a Anatel está propondo, é usar o FUST. Mas para fazer isso, a gente vai ter que mexer na legislação de telecomunicações, vai ter que mexer na LGT,
vai ter que mexer na lei do FUSH, vamos ter que simplificar as regras e atender às determinações do TCU com relação aos recursos aí. Eu acho que acabou. Tem mais uma? Pode mudar? Então, a Anatel ela está propondo uma minuta de anteprojeto, alterando todas essas leis aí, ó. Correto? Para poder levar banda larga e telefonia para o local onde que não tem. Eu acho que só para um dado importante, está em discussão no Congresso, dizem que vai ser aprovado até o final desse ano, o PL número 79, o projeto de lei número 79. O que esse projeto de lei 79 faz? Ele acaba com a concessão. Então, o PL 79, ele já passou pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, ele deve ir para a comissão especial e depois para o plenário. Então, acho que depois, a hora que tiver passar a questão previdenciária, talvez ele entre em pauta. O que a concessão faz? Além dela estar voltada muito para a telefonia fixa, onde que nós temos o FUSH, que é o parecer da Procuradoria, que é a Advocacia Geral da União, diz que não dá para usar o FUSH em banda larga, né? Além desses aspectos do FUSH, nós temos também os bens reversíveis. A concessão diz o seguinte, que em 2025 a concessão ela não pode ser renovada mais. Então, a gente está falando aí de um prazo de 6 anos. Certo? E no final da concessão, em 2025, todos os bens reversíveis devem retornar para a União, junto com a concessão. Tudo. O que a gente considera bem reversíveis? Prédios, dutos, cabos, equipamentos, torres, antenas, rádios, isso é bem reversível. O que, em resumo, são bens utilizados, bens essenciais, utilizados na prestação do serviço telefônico fixo comutado. Correto? Tem fibra ótica? Claro que tem. Então, o que o PL 79 está pensando em fazer? Agora não tem concessão. Se não tem concessão, não tem obrigação de universalização de serviço. Correto? Por quê? A concessão vai ser transformada em autorização. Então, toda autorização não tem obrigação de universalizar serviço. Então, quando se transforma isso em autorização, essa obrigação ela desaparece. Mas o que a Anatel quer fazer? Tudo bem. Só que esses bens reversíveis, você vai ter que investir em fibra ótica, em banda larga. Então, é isso que está em discussão agora. A Anatel está avaliando quanto vale esse bem reversível, esses bens reversíveis. No caso, são 2 concessionárias só que o Brasil... hoje, 2 concessionárias que o Brasil tem. É a Telefônica Vivo e a Oi, fixa, que opera no resto do Brasil, né? A Vivo, Telefônica Vivo do Estado de São Paulo, a Oi nos demais estados da federação. Essa discussão de quanto valem esses bens reversíveis que está numa briga grande aí. O TCU diz que vale em torno de 100 bilhões de reais. O mercado diz que é 25, 30 bilhões. Aí o que a Anatel vai fazer? Ela vai contratar uma empresa, através de licitação, para fazer o levantamento dos bens reversíveis. Que aí é uma grande falha de quem privatizou as telecomunicações. É uma crítica construtiva. A lista de bens reversíveis não foi devidamente atualizada. Então, quando se vendeu, ou na verdade não é quando se fez a concessão de serviço de telecomunicações, não teve o cuidado de fazer a lista. De quem? A lista dos bens reversíveis. Então, a Anatel está correndo contra o tempo para tentar recuperar a informação. Então, esse é o trabalho nosso de 10 anos que a gente está tentando levantar isso.
Então, isso vai gerar um valor em dinheiro que vai ser investido para levar a banda larga onde não tem. Tá correto? Então, é isso que está acontecendo. Eu queria deixar a mensagem para vocês que a Anatel está trabalhando para que isso aconteça. Correto? É um trabalho árduo, a gente está nisso há décadas. A gente sabe onde tem problemas. Vamos trabalhar para tentar resolver e está aí a proposta de solução. Se ela for devidamente encampada pelo governo, né, a gente vai ter sucesso daqui para frente. Tudo indica, através de conversa que a gente teve com o ministro Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, né, que inclusive ele é de Bauru, para quem não sabe. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, que ele vai no escritório da Anatel algumas vezes por mês. Tá? O Ministério tem lá um andar na Anatel, então a gente conhece ele. Então ele tem intenção de levar isso adiante. Na visão dele, o PL 79 é uma solução, o investimento do FUSH é uma solução, então parece que ele está comprando a ideia. Agora vamos ver a execução desse plano, por quanto tempo que vai demorar. Prefeito, gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu estarei à disposição depois para dirimir algumas dúvidas que vocês tenham. Tá? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Sr. José Humberto. Eu gostaria também de agradecer e registrar a presença do nobre vereador Rafael Laranjeira, agradecer a presença da Carla, assessora do pastor Edmar. E, dando sequência, eu passo nesse momento a palavra ao senhor Eduardo Hiroshi Murakami, que estará também fazendo suas considerações, e após eu vou abrir aqui para perguntas ou para eventuais considerações, né, dos presentes. Com a palavra, o senhor Eduardo. Bom dia. Obrigado, senhora excelentíssima senhora Ana Polic, por trazer nós para conversar com a sociedade sobre esses assuntos tão relevantes, né, sobre telecomunicações. Obrigado a todos os senhores por ter participado desse evento com a gente. A minha especialidade dentro da Anatel é na área de telefonia móvel e fiscalização de cobertura, né? Então, vou falar basicamente sobre as obrigações das operadoras de cobertura de telefonia celular na área urbana e da área rural, certo? Conforme o Zezutti já citou anteriormente, desde 97, a Anatel vem colocando autorizar as operadoras de telefonia celular a prestar o serviço de telefonia celular em 2G, 3G, 4G, colocou obrigações para as operadoras para cobrir a área urbana de vários municípios, né? A área rural não foi colocada nessas obrigações porque não é razoável obrigar toda a área rural do país inteiro a ser coberta pelas operadoras, né? Então, inicialmente foi obrigado a colocar as operadoras a cobrirem a área urbana, só que as regras que foram colocadas na época eram para cobrir 80% da área urbana do distrito sede dos municípios, né? Então, nessa brincadeira, tem 80% da área urbana e 20% que não está coberta, né? Que pode não estar coberta, né? Porque é obrigatório cobrir no mínimo 80%, né? E os distritos não sedes podem não estar cobertos pela operadora de telefonia móvel, né? Certo? Com relação à cobertura na área rural, a Anatel, no início, não exigia a cobertura na área rural, mas no último edital de autorização de frequências para o 4G, a Anatel licitou frequências em 450 MHz, que era justamente para atender a área rural dos municípios. Então, como também não era razoável obrigar todas as operadoras a atender a área rural dos municípios, então se dividiu o país em regiões e cada operadora era obrigada a atender a área rural de determinados estados. Só que a obrigação era para atender não como se fosse telefone celular, seria para atender como se fosse um telefone fixo usando tecnologias móveis, né? Que seria a frequência 450 MHz, mas como não havia equipamentos com tecnologia disponível na época em escala para ser utilizado, foi permitido aos operadores usarem as tecnologias móveis, celulares, as frequências celulares que nós temos hoje, né? Então, no caso de Arujá, a operadora que ficou com a obrigação de atender a área rural do município foi a Claro. Então, a Claro teria que cobrir a área rural do município de Arujá, mas não com telefonia móvel, como se for usando essa tecnologia
e ela teria que ter prover o sinal para que ela chegasse na residência dos usuários e pudesse, com um poste de uma antena que captasse o sinal da Herb, da operadora, ela transmitia para dentro da residência da casa o sinal do celular via Wi-Fi tudo, e poderia ter cobertura de telefonia e de dados, né? Então, assim, a gente conseguia permitir a inclusão da população rural, né, com telefonia e dados que, durante décadas, o Brasil tenta e com dificuldade de atender, né? Certo? Eu tenho que checar depois se, no caso de Arujá, se a Claro, qual é que está a obrigação da Claro do atendimento a Arujá. Eu não sabia que a área rural também estava no escopo, na pauta, né? Mas depois eu posso checar se a Claro já atendeu, né? E além dela, todas as escolas da área rural também são obrigadas a serem atendidas pela operadora Claro, né? Certo? Com internet, certo? Aí nós estamos fiscalizando essa obrigação e, inclusive, como o Zerzuti comentou, muitas operadoras estão tendo dificuldade de atender essa obrigação, porque a área rural realmente é complicado mesmo. Em vídeo que a Telebrás passou décadas tentando fazer e não conseguiu, né? Então, a Anatel está discutindo internamente no Conselho o que fazer com as operadoras que não estão conseguindo atender a área rural dos municípios, certo? Então, realmente, eu posso já adiantar que várias operadoras não estão conseguindo atender mesmo a área rural, né, nessas condições na maioria dos municípios do Brasil, certo? Com relação o que a gente pode fazer para melhorar essas obrigações, que, por exemplo, a obrigação de cobrir a área urbana dos municípios em 80% da área urbana do distrito sede, a 80% pode não parecer muito, mas na época que da privatização, a cobertura dos serviços não era muito boa no Brasil, né? Então, como o serviço não era muito bom, havia muita deficiência, então considerou-se na época que, se a gente garantisse pelo menos 80%, na época já era o suficiente, né? Já era bom para a época, né? Hoje, na minha opinião, esse percentual já é ultrapassado, né? A gente pode melhorar para melhorar o atendimento à sociedade, certo? Tendo em base nisso, no ano que vem, a Anatel vai licitar as frequências para o serviço de 5G, que não sei se vocês já viram na mídia, né? O mundo todo já está se preparando para o 5G, nessa nova geração que vai envolver uma revolução na telefonia com a internet das coisas, esse tipo de coisa. Então, conforme o Zerzuti comentou, toda vez que a Anatel parte com uma ação, todas elas têm publicidade. Então, antes da Anatel publicar esse edital, as condições da concorrência vão ser colocadas em consulta pública. Então, a sociedade toda vai poder contribuir nessas regras para as operadoras, né? Internamente, eu sugeri aumentar esse percentual de 80% para 95%, porque hoje 80% não está atendendo a muitas das necessidades da sociedade, né? E 95% já é um bom passo, pelo menos 95% já seria um bom passo, e não se restringir a área urbana do distrito sede. Poderíamos expandir para os outros distritos, que são importantes para a economia do município, né? E também sugerir cobertura em rodovias também. Só que, internamente, as discussões são sempre na ordem técnica, jurídica, econômica, né? Então, nem sempre a opinião técnica é que prevalece no final. É ponderado a opinião jurídica, econômica, tudo, e no final, por enquanto, não está se exigindo essa melhoria nas obrigações para as operadoras, né? Mas a sociedade, eu até convido vocês a participarem da consulta pública, que quando a Anatel colocar as obrigações, né, em consulta, para todo mundo contribuir e dizer que gostaria que fosse melhorada a cobertura
que em determinada região, tal, nas condições que vocês acham que estão sendo, que tem necessidade para vocês, né? Certo? Até posso, na época que entrei em consulta pública, de alguma forma comunicar à excelentíssima senhora Ana Poli, para que avise aos senhores, né? Que aí é bom a participação da sociedade, porque a Anatel sempre prima pela transparência nas suas ações, né? Então a gente gosta que a sociedade participe, para a gente saber, ajude nós a prepararmos a regulamentação e ajude a melhorar o serviço no país, né? Tá certo? Por enquanto é o que eu tinha para falar. Obrigado. O Jesus queria, mas você tinha alguns pontos que você acha interessante falar? Pode abrir para pergunta. Ok. Então, acho que agora a gente, coordenação da nobre vereadora, a gente dá andamento aos trabalhos, estamos à disposição para dúvidas, questionamentos e orientações, que nós possamos aí talvez orientar, tá bom? Está aberto. Eu passo nesse momento a palavra ao nobre vereador Rafael Laranjeira, que fará suas considerações. Bom dia a todos, os vereadores aqui presentes, a imprensa, os internautas, o público, na pessoa do Renan, cumprimento os demais. Agora também com a presença do presidente da Câmara, o vereador Reinaldo Gregório, também chegando aqui. É uma honra receber aqui os representantes da Anatel, em um momento que a gente vejo com as maiores dificuldades. Nós temos inclusive uma lei municipal que aprovamos ano passado, que dá poder aos fiscais do município para estar multando as empresas de telefonia por conta do cabeamento. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Existem diversas empresas, e aí nós estamos falando de Vivo, nós estamos falando de Lux Fibra, nós estamos falando de Fiberjet, nós estamos falando de N empresas do setor, do ramo, Claro, e entre outras, que prestam serviço, e no cabeamento, junto com a Eletro, eles acabam fazendo um terrorismo na cidade. Se vocês andarem um pouco pela cidade, vai ver como é a nossa dificuldade. Não há uma organização, então eles compartilham a caixa, e eles causam um verdadeiro problema, porque passa o fio de qualquer jeito, deixa o fio fora da altura. Inclusive, o autor do projeto acabou de chegar aqui, o vereador Rogério, o projeto que regulamenta a questão do cabeamento na cidade, Rogério, estou explicando para eles, e que é uma grande dificuldade. E eu não vejo hoje a multa como uma solução, porque se fosse multa a solução, teria resolvido, porque no nível federal todas as empresas hoje possuem já multas. Então, é mais uma dúvida, como nós podemos fazer para fiscalizar melhor essas empresas nessa questão, porque além da poluição visual que deixa na cidade todos os postes caídos, aquela fiação tudo de qualquer jeito, também tem a questão do serviço que acaba sendo prejudicado com essa fiação à torta e à direita, sem nenhum padrão. Além disso, a questão do sinal aqui, nos últimos anos tem melhorado, tá? Como usuário, a gente tem conseguido melhorar, aumentou a concorrência, isso talvez seja um fator. Agora acabamos de receber a NET também aqui na cidade, a NET se instalou aqui faz poucos meses. Então, melhorou. Mas na questão rural ainda deixa a desejar, mas isso é nível Brasil, talvez a geografia da cidade também, o relevo, não seja um fator que dificulte as empresas a conseguir esse serviço de qualidade. Nós somos conhecidos como cidade natureza, então imagina que nós temos grandes áreas aí, você pega bairro do Retiro, você pega o Correia, você pega o Copaco, são todos bairros de área rural, onde tem dificuldade de chegar e, como já foi explicado aqui, tem essa dificuldade de relevo, de florestas, etc. e tal. Mas a minha dúvida maior é como nós podemos fazer para fiscalizar com maior qualidade esse serviço de cabeamento na cidade, para que o serviço seja melhorado e também a questão da poluição visual que eles causam na cidade e o transtorno. De vira e mexe, passa caminhão, bate no fio e arrebenta o fio e vira aquele terrorismo. Então, se há alguma possibilidade, além da multa, porque a multa eu acho que não vai ter solução, porque a gente já tem uma lei vigente e não mudou de lá para cá. A gente continua vendo os caras que trabalham nessas empresas passando de qualquer jeito e fazendo... É o senhor José Humberto que responde, né? Com a palavra, o senhor José Humberto Sverzuti. Essa é uma questão que acabei de vir de
de um congresso, agora semana passada, dos provedores regionais, né? Que são os pequenos, eles não gostam muito que chame isso, mas aqui entre nós eu posso chamar. A gente chama de pequeno provedor. Então, há uma feira, né, com um congresso anual. Eu tenho ido, esse é o 4º ano que eu vou. E é interessante, no primeiro ano a gente só via rádio. De 3 anos para cá é só fibra, né? Então os pequenos provedores ou os regionais estão começando a levar fibra nas áreas não atendidas. E aí eles estão esbarrando em qual questão? Questão dos postes. Porque a Anatel tem uma resolução em conjunto com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem regula o poste. Tá? A Anatel regula a Telecom. E essa resolução conjunta fixou um preço em torno de R$ 4 a R$ 5, eu não lembro o valor exato, e tem concessionária de energia elétrica cobrando R$ 15, R$ 20. E aí o pequeno provedor, que poderia ser uma solução para vocês, não consegue pôr a fibra dele no poste. Uma por uma questão do preço, isso é por poste. E uma outra é a questão de, às vezes, não ter espaço físico mais para cabeamento. Correto? Porque a gente sabe que o poste ele tem uma limitação na quantidade de cabos. Porque se você crescer muito a quantidade de cabos, você começa a gerar problemas aí de tensionamento do poste, pode causar ruptura. E o caso de em contato com a energia elétrica, de você ter outros problemas aí com relação à segurança humana. Correto? De começar a transportar. Então, acho que já acabou. Posso concluir? Mais um minuto aí para a conclusão. Então, vou ser breve. Então, o presidente da Anatel, em conjunto com o presidente da ANEEL, isso é previsto, a gente não vou pôr uma data, mas eles estão estudando essa condição aí para encontrar uma solução definitiva para esse caso. No caso do município, aí no caso, a gente, por experiência até da Anatel, que a multa, ela resolve até um certo ponto. Então, acho que valeria a pena aí entrar em contato com a ANEEL, né, ou, que é o órgão que trabalha aqui, qual que é? Enel aqui? Aqui é a Electro, né? Electro, né? Tentar encontrar uma solução, porque o uso do poste é uma lei municipal, que é o uso do solo. Então, acho que o caminho é esse mesmo, e aí fechar essa fiscalização. Só para um exemplo, acho que é Enel ou Ernel, a de São Paulo, que é... Acabou o tempo. Ah, tá. Mais um minuto. Isso aí é uma discussão que a gente teve agora, semana passada. Ela disse que vai começar a cortar cabo. Então, é uma prerrogativa dela, isso está dando uma situação complicada. A Anatel acho que vai ter que entrar aí no circuito, porque teve uma operadora que foi reclamar lá, uma prestadora. Pô, e se cortar minha fibra, como é que faz? Ou seja, então, precisa encontrar uma solução meio termo, porque segundo a concessionária, o cabo que tiver regular, ela vai passar o alicate. E não pode ser assim, né? Então, eu acho que essa solução tem que ser encontrada em conjunto com o município, a Anatel e a ANEEL, principalmente a ANEEL, porque o poste não é da Anatel, é da ANEEL, e no caso a Prefeitura Municipal. Então, acho que vocês estão no caminho correto. E é o poder de vocês regular isso aí, porque o poste é uso do solo. Então, cobrar a concessionária para que a concessionária cobre o prestador de serviço. Porque é assim que Obrigada aí, seu José Humberto. Eu acho que é uma questão até da gente estar se organizando aqui e estar cobrando, né, de fato, aí da prefeitura, e talvez até na audiência pública, no final, abrir, não porque, né, colocar essa questão quando nós fizermos sobre a deficiência também na área da iluminação. Levar também e já poder resolver esse problema, né? Eu gostaria de registrar e agradecer a presença do nobres vereadores Rogério, da Padaria, e o Paulinho Maiolino. E eu passo a palavra ao vereador Rogério para suas considerações.
Obrigado, vereadora. Bom dia, senhores, bom dia, vereadores. Então, indo no arrimo do que o Laranjeira falou, hoje o município ele é refém dos órgãos da União, porque a gente simplesmente não temos como fiscalizar os postes, os fios caídos. Tive um problema, né, sou autor da lei que o Rafael falou, que a gente, para notificar a Eletro, que é a concessionária do poste, que ela tenha um prazo de 30 dias para notificar a empresa dona do fio caído, para que regularize em mais 15. Isso já se vai 45 dias, e não tem como se fazer antes, né? E chove no molhado, não resolve, porque eles não respeitam, eles não fazem. Porque não há uma fiscalização, não temos como município, nós chegarmos e cobrar a Vivo, cobrar a Americanet, cobrar, porque eles têm uma concessão que é de cima, assim como a Eletro, ela é regulamentada lá em cima. Então, para o município, só sobra os ônus. Porque o problema que eu tive, eu fui na casa de um morador, estavam todos os fios caídos na porta da casa dele. Todos. E o que eu falo para ele? Sobe e corta o fio? Eu liguei na Secretaria de Serviço, falei com o secretário de Serviço do município de Arujá, Leandro Larini. Liguei para ele e falei, ô Leandro, o que a gente faz? Ele simplesmente respondeu, Rogério, eu não sei, porque eu também não posso cortar. Ligou para o Milton, que é o diretor da Eletro na região, nós iremos ver o que podemos fazer. E aí, quem resolveu? O morador subiu e cortou o fio. Depois de 15 dias, com o fio na porta da casa dele. Todo dia que ele quer entrar com um carro, ele partia pelos fios. E isso, infelizmente, não é um caso pontual. Isso acontece não só no município de Arujá, que eu vi também, a cidade de São Paulo tem um problema muito maior, que lá tem operadoras, né, diversas. Só que o município de Arujá, o problema é esse. Temos hoje uma demanda crescente, agora nessa fibra ótica, né, tem uma demanda crescente de internet. Não sabemos se essas empresas que estão colocando os fios nos postes têm a liberação da Eletro, porque não temos como saber. Eu acho que a gente, às vezes, coloca a carroça na frente dos bois, porque o município ele tinha que, sim, fazer parte dessa autorização para utilizar o poste. Como o senhor mesmo falou, o solo é nosso. Então, por mais que a Eletro é a dona da concessão e proprietária do poste, a prefeitura tinha que ser, de alguma forma, notificada e autorizada também, porque ela poderia punir se o fio caísse, se a empresa não trocasse, porque funciona da seguinte forma, eu tenho internet lá em casa, eu troquei, tinha uma Vivo, que aqui em Arujá não funciona, Speed, essas coisas é para inglês ver. E aí coloquei a Americanet. O fio da Vivo que estava para vir para a minha casa, o cara que foi colocar a Americanet simplesmente cortou e colocou o dele. Eu falei assim, mas você não vai tirar o fio? Ah, eu não posso, que é do outro. Mas eu falei, você não cortou o fio da Vivo? Aí ele ficou meio sem graça, aí ele foi lá e meteu a tesoura do outro lado. Só que ninguém vê isso, a gente não tem quem cobrar, sabe? Então, agradeço a presença. Concedo mais um minuto para a conclusão. É muito importante a vinda dos senhores aqui, mas a gente precisa que seja resolutivo, que a gente possa, falando em nome do município de Arujá, ou do Brasil inteiro, que o problema não é pontual, mas que realmente sejam cobrados, porque aqui, a última vez que eu fiz o levantamento, eles pagavam R$5 por poste. Só que eu acho muito difícil essas empresas pequenininhas que chegaram agora estar pagando alguma coisa, porque eles não teriam condições. Porque vale lembrar que Arujá tem 9 mil pontos de iluminação pública. Então, temos mais do que 9 mil postes do município. Então, eles não teriam essa condição de pagar por poste, que é a cobrança. E ninguém está vendo isso. Então, fica aqui, agradeço a presença, mas que realmente, que dessa reunião, Ana, possa surgir um documento e com a força de vocês, que vocês trazem, vocês têm respaldo, vocês vivenciam isso todos os dias, levar essa dor da cidadão arujaense para os órgãos superiores, que a gente possa, se Deus quiser, resolver e nos ajudar a cobrar a Eletro pela fiscalização, porque a Eletro é omissa. Obrigado. Eu agradeço aí a participação dos nobres vereadores. O Paulinho vai fazer alguma consideração? Então, com a palavra, o nobre vereador Paulinho Maiolino. Aí depois eu... Bom dia a todos, internautas, vereadores, imprensa. Levando em consideração o que os amigos vereadores falaram anteriormente, o avanço tecnológico chegou para ficar. E
a prioridade sempre foi a área urbana. A área rural, basicamente, meio que de escanteio, né? A área rural meio que de escanteio. Aí foi mencionado agora há pouco, vereadora Ana, foi mencionado agora há pouco por ele mesmo, a dificuldade das empresas levar o cabeamento com relação à fibra ótica. O smartphone foi um exemplo disso. Se você pegar um smartphone um tempo atrás, de acordo com o avanço tecnológico, foi comprovado que o sinal de smartphone na área rural era praticamente impossível de chegar. E com o avanço tecnológico, as coisas foi, de acordo com a tecnologia, as coisas foi aumentando, foi crescendo e foi possível chegar a levar sinal de banda larga para essas pessoas menos favorecidas, no caso, essas pessoas da área rural. Se há dificuldade de levar o cabeamento de fibra ótica, por que não pensar na questão de banda larga? Via satélite não seria uma opção? Vereadora Ana, estou falando para ele, se via satélite não seria uma boa opção para levar para a área rural. Haja vista que a fibra ótica não pode chegar, essas pessoas de área rural, onde muitas vezes tem pessoas que também têm um poder aquisitivo muito elevado, fazendeiros, onde tem criação, e precisam e necessitam da internet. Né? Haja vista que essas pessoas também geram emprego também, né? Na área rural. E essas pessoas são menos favorecidas. Né? Então, se não há possibilidade de levar fibra ótica, por que não pensar na questão do via satélite? Sendo que a maior centralização são dos provedores. Se você pega no sul do país, por exemplo, a área rural do sul do país é uma área rural mais coberta. Por quê? Os fazendeiros estão lá. A maior centralização dos provedores, prestadores de serviço da questão de telefonia, de internet. E aqui nem tanto, comparado ao sul. Se for por comparação, comparado ao sul, ficamos muito abaixo. Há uma diferença muito grande. Então, por que não pensar na questão da banda larga via satélite? Para essas pessoas que moram na área rural. E aqui em Arujá não é diferente. Muitas pessoas reclamam que não têm acesso à internet, e aí a gente fica a desejar. Queria só mais um minuto, Ana. Concedo mais um minuto. Pega aqui os bairros aqui do bairro do Copaco, por exemplo, aqui em Arujá. Você pega lá a rua Jatobá, atrás da Pronomed, as pessoas, até hoje, alguns lá, moradores, têm a dificuldade de ter a internet via rádio. Inclusive, se não me engano, é a empresa de Santa Isabel, a Quelink, a empresa Quelink que fornece lá para os moradores. Aí você vai lá no bairro do Retiro, por exemplo, bairro do São Domingos, Estrada dos Correios, os moradores também têm dificuldade. E quando não chega via rádio, quando chega ruim o sinal. Nem sempre o sinal está perfeito, em perfeitas condições. Então, assim, estou dando só apenas um comparativo aqui, um exemplo, para você ter uma comparação com relação ao sul do país, porque lá a área de cobertura da área rural é muito maior, comparado aqui à cidade de São Paulo, em especial a nossa cidade de Arujá. Então, eu queria ver se haveria essa opção de ter a banda larga via satélite para esses moradores, haja vista que foi mencionado que levar fibra ótica fica um custo muito elevado. Com a palavra, agradeço aqui a sua sugestão, né, como também dos nobres pares aqui que me antecederam, e passo aqui a palavra ao seu José Humberto, para que faça as considerações a respeito das questões aqui levantadas. Eu vou falar uma parte, né, foi solicitada, e vou deixar uma parte para o meu amigo Eduardo complementar. Com relação aos postes, que é um assunto do nobre vereador Luiz Fernando, né? A Rogéria, que eu vi pela plaquinha do Rogério, desculpe. Tá. Então tá bom. O momento da discussão é agora, porque essa nova lei dos postes, que a gente assim está chamado, ou, na verdade não é uma nova lei, a nova regulamentação conjunta, a Anatel e a ANEEL está em discussão. Então, para agilizar uma coisa simples, ó, eu estava pesquisando, por isso que às vezes não é que eu não estou prestando atenção, eu estou tentando encontrar a solução. Nós temos a Associação Brasileira de Municípios, ela fica do outro lado da rua da Anatel. Se eu não me engano, é só atravessar uma avenida.
Então, essa associação tem um poder porque ela deve englobar todos os municípios. É o momento de pedir uma audiência com o presidente da Anatel, que está do outro lado, e solicitar a participação dos municípios na formulação dessa nova regulamentação. Porque senão vai ficar de fora mesmo. Entendeu? Então, tem que participar. Então, o fórum adequado são todos os municípios, porque isso aí envolve todos. Então, a solução é essa, é entrar e participar dessas discussões que estão em andamento. Essa regulamentação ainda, ela não está fechada. E um outro momento importante que vocês vão poder participar é na consulta pública, que após essa regulamentação tá fechada e passado pelo rito normal dela, ela vai lá no site da Anatel e da ANEEL para consulta pública, onde vocês terão um segundo momento de participar. Então, eu vejo duas situações. A primeira é a política, através da Associação dos Municípios, numa audiência com o presidente da Anatel, que com certeza ele vai receber vocês. E o segundo momento é na consulta pública, que eu não sei a data, mas pelo site da Anatel, vocês têm todas as consultas em andamento. Mais um minuto. O site da Anatel é sistemas.anatel, se você quiser anotar, você pode passar, sistemas.anatel.gov.br/SACP. Ou SCP, né? Acho que é SACP. É o Sistema de Consultas Públicas. Você clica lá, você tem a consulta que foi finalizada e as que estão em andamento. Clicando lá pela internet, você pode contribuir em qualquer artigo dela. A sua contribuição vai ficar registrada e vai ser analisada pela Anatel, com certeza, no caso também pela ANEEL. Tá bom? Não é muito comum, como eu havia falado anteriormente, a participação, ela é aberta para todo mundo, e quanto mais contribuições tiverem, mais a Anatel vai olhar. Então, você pode fazer a contribuição pela associação, pode fazer uma contribuição pela Câmara, pela Prefeitura, como pessoa física. Muito obrigada, senhor José Humberto. Eu acho que assim, é questão mesmo de nós nos unirmos e estar divulgando já aqui no município, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas, como ele falou, estiverem participando, nós teremos aí os benefícios. Eu gostaria de saber se o público aqui presente, né, o senhor Alberto, gostaria de fazer alguma consideração. Tem 2 minutos, tanto o senhor Alberto quanto o padre Clériston. Eu vou pedir para ela pôr esse site aqui. Tá. Bom, eu agradeço o esclarecimento de vocês. Mas, no fim da história, resumindo a história, né, o usuário praticamente não pode fazer nada para melhorar a situação, né? Pela legislação, a gente não pode reclamar porque o concessionário não tem a obrigação de fazer, né? A gente depende ou da boa vontade do operador, né? Porque não pode reclamar porque eles não têm que cumprir a lei, né? No judiciário, também, o que pode ser feito no judiciário? Se a lei é a favor dos concessionários. Então, acho que o que sobra para os usuários, no fim da história, é, sei lá, pedir a participação dos políticos, dos vereadores, dos deputados, para que a lei seja favorável, né? Porque o que sobra para a gente? Nada, não dá nem para reclamar. Não é mesmo? Você não pode reclamar que, como você estava explicando, a internet eles não têm obrigação, a banda larga não tem obrigação de prover para todo mundo. Então, a gente fica nessa só, dependendo da boa vontade das operadoras e do trabalho dos legisladores para que a gente consiga alguma coisa no futuro, né? Porque imediatamente acho que nada pode ser feito. Só isso. Obrigado, Ana. Obrigada também ao senhor, seu Alberto. Nesse momento, eu passo a palavra ao padre Clériston, responsável pelo Santuário Jesus Amoroso. Muito obrigada, Ana. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando o Santuário Jesus Amoroso, que fica localizado no bairro São Domingo. A igreja fez um levantamento desde a Penhinha até lá, em fronteira com o município de Santa Isabel, são mais de 3.000 famílias. Você destacou, Maiolino, muito obrigado por você lembrar dos moradores da zona rural. Então, será que mais de 3.000 moradores não têm direito à internet?
a telefonia, porque uma telefonia fixa para lá é muito caro. Os moradores não podem comprar. Quer dizer, é um santuário que recebe mais de 1.000 pessoas, todo segundo domingo do mês. Quem vem de São Paulo, de outros lugares, precisa do sinal da telefonia, da internet, para poder chegar lá através do Waze e do Google Maps. Às vezes some esse sinal. E essa é uma dificuldade. Então, contando desde a Peinha até lá o bairro São Domingos, são mais de 3.000 famílias. Eu conheço porque eu visito todo aquele bairro ali, aquelas pessoas. Entregamos a lista com o nome dos moradores, telefone e qual operador esse telefone pertence, para que vocês, fiscais, possam também ter acesso às dificuldades e às cobranças que o povo faz também para a gente, né? Então, eu gostaria de agradecer, muito obrigado, mas eu espero que essa nossa reunião hoje aqui não fique nisso, né? Que realmente ela saia do papel e que nós possamos depois dar uma solução, uma palavra para a sociedade que espera isso da gente, Ana. Muito obrigado. Peço que depois também você mostre a lista para os fiscais, aquela lista que eu te entreguei, para eles também terem uma noção de quantas pessoas colocaram lá seu nome, seu telefone, reivindicando. Porque o problema da comunicação na nossa cidade de Arujá não é só dentro da cidade de Arujá, não. São nos bairros, no interior. Eu te falei o problema do Recanto Primavera. Sim. Sinal lá não pega. Se você tem um telefone da TIM, não adianta. Morei naquele bairro por 4 meses. Concedo mais aí 1 minuto. Que cancelar a minha linha, porque realmente pela TIM a gente não consegue se comunicar no bairro Recanto Primavera. Muito obrigado. Carol, Agora ficou sim, né? vermelho. Bom dia, senhor excelentíssimo São Paulo. A minha apresentação, que é a minha especialização, é sobre telefonia móvel de cobertura, né? Inclusive fiscalização na área urbana e na área rural, né? Certo? Na área rural é uma questão mais complicada, porque em nenhum lugar do mundo é exigido cobertura na área rural, né? Certo? A Anatel colocou obrigações para as operadoras na área rural, né? Na frequência de 450 MHz, porque é uma iniciativa que alguns países também adotaram, né? Porque é uma frequência de que, como a área rural é praticamente impossível se cobrir ela, né? Totalmente ela, então essa frequência ela tem uma melhor propagação, né? E consegue atingir uma área maior. Então, só que as operadoras não estão conseguindo atender mesmo com essa tecnologia. Aqui em Arujá, a operadora que teria a obrigação de atender seria Claro, certo? Como a maioria dos operadores não estão conseguindo atender a essa obrigação na área rural, ontem a Anatel o Conselho Diretor da Anatel teve uma decisão em que ela autorizou algumas operadoras alternativamente, onde elas conseguirem usar tecnologias móveis para atender a área rural, usar o satélite, certo? Então, eu pessoalmente nunca vi com bons olhos o atendimento via satélite, porque o custo do terminal de satélite é muito mais caro do que o do outro, né? Então, dificilmente eu acho que o usuário em comum vai conseguir pagar o acesso via satélite. Então, eu não sei como é que vai ficar depois para atender a população rural, se realmente o operador quiser usar satélite, né? Certo? A Telebrás, ano passado, nos últimos anos, ela andou lançando satélites, e ela agora tem satélites que está conseguindo atender o Brasil todo com cobertura, com conexão de dados também. Inclusive, em alguns municípios que eu verifiquei no interior do estado, tem escolas que estão utilizando o satélite da Telebrás, né? E muito bom serviço, né? Certo?
mas eu desconheço se o preço está, como é que seria o preço para o usuário final, né, certo? Mas já está sendo possível, já está sendo possível. Eu concedo mais 1 minuto para a sua conclusão. Então, o satélite já é viável para atendimento, sim, certo? Só que é uma coisa muito recente, certo? Então, a gente espera que, com a contribuição da sociedade nas consultas públicas da Anatel, a gente consiga melhorar a nossa regulamentação, porque a Anatel tenta fazer coisas para ajudar a sociedade, mas não é 100%, era falha porque tem sempre o aspecto jurídico, econômico, técnico, então nem sempre a gente consegue conciliar todas as 3 áreas, né, certo? Então, se vocês puderem contribuir nas consultas públicas que no SACP, como o José Alberto comentou, né, a gente aceita as contribuições, todas as contribuições da sociedade, tem que ter uma resposta da Anatel justificada por que a gente aceita ou não aceita, né? Carol, já está partindo para as considerações finais? Por favor, deixe o telefone ligado. Aí já foi. Só para vocês terem uma ideia de custo, eu não vou fazer propaganda, né, porque eu nem posso. Mas eu fiz uma consulta de uma empresa que eu sei que está na internet. 10 megabits por segundo via satélite, o custo é R$ 219,90 por mês. Esse é o valor oficial, tá, de um plano. Se for 15 mega, vai para 269, existe a possibilidade. Vamos ver agora se a Telebrás, com a competição, né, porque isso não é o preço Telebrás, né, se isso baixa. Mas não é um valor alto, ele está correto. Mas é uma solução. A gente está tentando ver se encontra, tá? Eu gostaria que a pessoa projetasse para mim o site da Anatel, da consulta pública. Pessoal da... Como é que ela chama? Olha lá, tá vendo? Ó? Esse é o site aí, é sistemas.anatel.gov.br/SACP, consultas públicas. Agora clica para mim na consultas em andamento. Isso, ó. Vê se tem alguma consulta em andamento também. Aí, ó, vocês estão vendo tudo que está em andamento. Aí basta clicar, aí vocês vão ter a descrição do regulamento inteiro e vão poder contribuir artigo por artigo. Aí está o segundo momento que eu falei. Todos os regulamentos da Anatel, ANEEL, estão no site disponível para consulta. A gente tem que ter o hábito de todo mês dar uma olhadinha lá. Aí tem a lista do que está em andamento hoje. Mas eu consigo recuperar também o que já foi concluído. Tá bom? Então, se a gente perder essa janela aí, é difícil, né? Então, é importante ficar atento. Eu sei que é uma coisa que não é muito comum, né? Mas a gente tem que começar a olhar isso com carinho. Porque eu como pessoa física, o meu CPF, eu faço consulta direto. Algumas coisas eu tive sucesso, outras não, mas é tentando, né? A gente consegue mudar? Consegue. Mas quanto mais colaboração tiver,
melhor. Ou seja, quanto mais contribuição, mais sucesso a gente vai ter. Às vezes, uma única contribuição perto das prestadoras, que todas as prestadoras vão aí e colocam contribuição. A sociedade, as empresas, elas são altamente organizadas. Infelizmente, a sociedade nossa é desorganizada. Aí a gente paga um preço. A gente precisa se organizar mais. Isso é uma crítica. Eu, como cidadão, aqui é o fórum adequado para isso. A gente está perdendo de lavada, como diz no futebol, né? Precisa se organizar mais. Aí as associações, Câmara, Prefeitura, Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC colabora muito. Ele é uma das instituições que mais contribui ao IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Mas ele é um órgão privado, né? Entendeu? A gente tem que, para fazer parte do IDEC, você tem que pagar uma taxa mensal lá. Mas é uma instituição muito, muito ativa. PROCON nem tanto, assim, em termos de contribuição. Ministério Público, Estadual e Federal costuma contribuir, entendeu? Agora, a pessoa física é raro você encontrar alguma coisa lá. Entendeu? A gente precisa disseminar mais. Por isso que eu fiz questão de projetar aí, porque essa é uma informação interessante. Uma outra coisa, até para ajudar vocês, ela está me ouvindo lá? Ela está. Entra no site aí, sistemas.anatel.gov.br/focus. FOCUS. Tá? É o sistema de reclamação e também de solicitação de informações para a Anatel. Olha lá. Ó. Se você está vendo que tem um link lá, ainda não sou cadastrado, clica aí, por favor, ainda não sou cadastrado. Ó, vocês podem fazer o cadastro de vocês aí. Basta ter um e-mail válido, certo? E um CPF válido. A sugestão que eu dou, não errem o endereço de e-mail, porque a senha desse sistema vai para esse e-mail cadastrado. Aí, se você errar o e-mail, vai para um local que você não vai receber a senha. Então, qual é a sugestão? Nesse caso, se errar o e-mail, entre em contato com 1331, que é o centro de atendimento via telefone da Anatel. Qual é a vantagem de se cadastrar aí? Aí você vai poder fazer a reclamação contra uma prestadora. E como é meio eletrônico, a gente tem a possibilidade de fazer a carga ou o upload de arquivos, de foto, de contrato que foi violado, entendeu? Da propaganda enganosa, que você te ofereceram um valor de R$50, você está pagando 80. O valor é de 1 mega, né? Então use a resolução em PDF, resolução baixa em PDF, você consegue fazer o upload. E aí você consegue acompanhar todas as respostas. E interessante, né? A prestadora vai pôr o CNPJ dela aí. Se um dia você precisar entrar na justiça, você tem a prova. Porque ela vai ter que entrar aí, ela tem 5 dias úteis para responder. E ela vai ter que pôr uma resposta. E dependendo da resposta, é uma prova. Entendeu? Então ela tem que dizer aí tudo o que aconteceu, né? Você pode reabrir a reclamação se não tiver de acordo com o que você pensa. Só que para entrar aí você precisa ter no mínimo um protocolo da prestadora, porque a Anatel ela tem o seguinte: tente resolver o problema com a prestadora. Vá para a Anatel quando não tem jeito. Entendeu? Então é importante ter no mínimo um protocolo da prestadora reclamada. Porque a hora que você entrar na reclamação, ele vai pedir esse número de protocolo. Então tenham como hábito, primeira coisa é anotar o número de protocolo. Porque os atendentes, eles não costumam passar de boa esse número, não. Então eu, quando chego lá, a hora que a pessoa começa a conversar comigo, primeira pergunta que eu faço: não, para, me dá o número do protocolo. Mas eles têm que ter. Tem que ter.
Mas aí você pega qualquer coisa, coloca lá, quando não tem o número, você pode especificar lá, a empresa não forneceu, porque aí no caso, aí depende, se ela é uma operadora até 5.000 usuários, ela não tem essa obrigação, entendeu? Mas acima de 5.000 tem. Mas o direito a reclamar, quer dizer, ela não tem a obrigação de ter o call center, certo? Que é os atendentes. Mas ela tem que ter um número de contato. E aí você pode reclamar na Anatel contra qualquer prestador. E aí vocês vão descobrir uma coisa interessante. Vocês vão encontrar a prestadora que não existe. Porque ela é clandestina. Ela tem que informar a Anatel, mesmo que ela não tenha as obrigações regulamentares, ela tem que informar que ela existe. E todo mês ela tem que dizer quantos assinantes ela tem e quais são as velocidades contratadas. Certo? Perfeito? Isso é obrigação dela, mesmo ela sendo pequena, que ela tenha 100 usuários. Ela tem que informar a Anatel. Se ela não informar, ela é clandestina. Aí a Anatel tem que ir lá e interromper o serviço e tirar ela do ar. Porque ela está infringindo a LGT. Aí é Código Civil e Penal nela. Esse é um ponto que eu ia falar para você, que isso a gente já está sabendo, isso está indo lá, o presidente da Anatel já sabe, que como o valor do poste está caro, o pessoal está passando o cabo à noite. Porque a regulamentação diz que o cabo tem que estar identificado. Não tem. Então, tem muito cabo ali que é clandestino mesmo. Porque aí é aquela situação, né? Aí, por isso que a Anatel vai intervir nesse mercado junto com a ANEEL, para encontrar uma solução, que está complicado. Tá bom? A gente já sabe disso. Tiveram algumas prestadoras, eu participei de um atendimento de uma grande, não vou citar o nome, né, por questão ética, de uma grande prestadora, e ela veio reclamar justamente isso. Pô, tem muito cabo clandestino, eu quero passar a minha fibra e não consigo. O que eu faço? A Ernel quer cortar meu cabo, o que eu faço? Então a gente já realimentou o presidente da Anatel, ele já está sabendo. Mas não se esqueçam daquilo que eu falei, Associação dos Municípios Brasileiros, né? Consulta pública. A gente precisa participar mais. Porque eu vou dizer para vocês e reforçar, isso a gente sabe disso, as prestadoras contribuem muito. Se a gente não contribuir, vai ficar a versão dela. Entendeu? Então a gente tem que estar mais participativo mesmo. A nossa sociedade precisa aprender. Está aprendendo, a gente está tendo evoluções, mas a gente está longe ainda. Tá? Isso é uma crítica para mim, não só para vocês, é para todos. Sociedade que eu falo, somos todos nós. Tá bom? Muito obrigada, seu José Humberto, né, seu Eduardo. Eu vou passar nesse momento alguns documentos que assim elaborei juntamente com a sociedade civil, referente a esses dados da deficiência da telefonia. Tem aí o nome, o RG, endereço e também as operadoras assinaladas, que eu acho que é um dado importante para os senhores estarem levando e está até já agilizando no que for possível, né, enquanto não se resolve, né, essas propostas que o senhor passou, aí para tá vendo o que pode ser feito. É importante registrar, não só pelo vídeo, mas a preocupação de vocês. Nós aqui, tanto eu como o Eduardo, vamos garantir para vocês, nós vamos internalizar isso, nós vamos digitalizar esse documento, vamos criar um processo interno na Anatel e vamos encaminhar para a esfera competente. Que hoje isso é importante, né? Vocês saberem, todos os processos, seja ele um pedido de uma autorização para prestar um serviço, seja a sua reclamação, ela está registrada no âmbito da Anatel. Se você entrar no sistema ou digitar no 1331,
existe um papel com os dados de vocês da reclamação que vai chegar na gente, digitalizado, ou seja, hoje na Anatel, tudo é digitalizado, não temos mais papel. Então, esse documento ele vai ser digitalizado, vai ser criado um processo eletrônico para ele, e vai ser encaminhado para as esferas competentes para dar andamento a esta solicitação. Posteriormente, a gente pode até passar esse número de processo para a nobre vereadora, que pode compartilhar com vocês aí. Para que vocês tenham noção que a gente veio aqui não só para passear e conhecer a Arujá, né? Viemos aqui para trabalhar também e espero poder nós aqui ajudá-los. Vamos fazer do que é possível, lembrando que sempre tem aí alguns problemas regulamentares de legislação. A competência da Anatel, ela tem seus limites, mas mesmo assim, tudo a gente trata. Mesmo que seja uma resposta negativa, mas ela vai ser tratada. Esperamos que não. E aí apresentamos o PET, nem todos estavam aqui, mas a nossa ideia é que esse projeto, esse plano, ele resolva boa parte dos problemas. 100% impossível, né? Mas pelo menos 99% a gente vai tentar resolver, tá? Muito obrigado. Eu vou solicitar agora, nesse momento, que a imprensa, para ela poder deixar registrado, eu vou fazer essa entrega aqui dos dados, eu vou convidar os nobres colegas e também o público aqui presente, para nós entregarmos, e logo em seguida eu farei aqui o encerramento. Eu gostaria só um minutinho, seu Alberto. Seu Alberto, olha, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença dos nobres vereadores aqui, o Paulinho Maiolino, o Rogério da Padaria, o Rafael Laranjeira, que aqui esteve, ao professor Edival, e especialmente ao presidente aqui da casa, o nobre vereador Rinaldinho, pelo apoio aqui dos funcionários, agradecer ao meu gabinete, aos meus assessores, a Charline, ao Júlio, agradecer aqui especialmente aos senhores, né, porque o importante é essa união, para que a população saiba da nossa preocupação em estar resolvendo, né, que de repente o usuário se sente assim, estão me vendendo um produto que não está sendo disposto, e com razão. Está sendo pago, está sendo vendido e não tem a disponibilização no mercado, né, senhor Eduardo, desse produto. Então, com essa união e essa participação, como fora falado, nós encontraremos, sim, se Deus quiser, uma solução em comum. Mais uma vez, agradeço aqui o seu Roberto, agradeço ao padre Clériston, e nos colocamos aqui também à disposição para encontrarmos mais soluções aí para esse problema, né, que é de suma importância aí para a nossa sociedade. Muito obrigada aí aos agradecimentos aí aos representantes aqui da Anatel e à Câmara Municipal. Obrigada. Eu vou preparar aqui eu vou entrar em contato com o senhor. Qual que é o telefone do senhor, seu Eduardo? Que é o telefone final. Prazer, seja sempre bem-vindo, já aparece aqui para visitar a nossa cidade. Ah, tá aqui, ó. Prazer,
Tá.